ações de paz feitas no início da semana. Enquanto isso, na Índia, Vladimir Putin se reúne com o primeiro-ministro Narendra Modi, que defendeu os esforços conjuntos para encerrar o conflito. A Bianca Routier, direto de Genebra, na Suíça, atualiza as informações sobre o conflito na Ucrânia e essas conversas. Bianca, bom dia. Bom dia para você, Vitor, para a Mônica, para todo mundo que está com a gente aqui no Em Ponto. O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, recebe o presidente russo Vladimir Putin em Nova Delhi. E ali, antes das conversas, os dois falaram brevemente diante dos jornalistas e o Modi falou assim para o Putin: o mundo deve retornar à paz. Todos devemos buscar a paz juntos. Eles tiveram essa reunião e aí, no fim, houve uma declaração conjunta. O Putin comentou a reunião, mas bem focado ali nas parcerias com a Índia. Ele falou dos BRICS, né, o grupo que reúne, além da Índia, além da Rússia, também a África do Sul, a China e o Brasil. O Putin disse que está trabalhando com o BRICS para um mundo mais justo e multipolar. Pelo menos por enquanto, lá em Nova Delhi, ele não falou publicamente sobre a guerra contra a Ucrânia. Quem falou hoje sobre o tema foi um assessor do Kremlin, que disse que aguarda uma resposta dos Estados Unidos depois daquelas conversas de terça-feira lá em Moscou. Ele afirmou que a Rússia e os Estados Unidos estão progredindo nas negociações pela paz. Ontem, teve uma reportagem da revista alemã Der Spiegel que repercutiu muito. Ela revelou um ceticismo de líderes europeus em relação aos reais esforços do governo americano. De acordo com a revista, numa conversa que foi no início dessa semana, o presidente francês Emmanuel Macron chamou atenção para o risco de os Estados Unidos traírem a Ucrânia, com concessões territoriais e sem garantias de segurança. Aí, agora há pouco, Macron falou: olha, precisamos dos Estados Unidos para alcançar a paz na Ucrânia, e a unidade entre a Europa e os Estados Unidos em relação à Ucrânia é essencial. Não há desconfiança, foi o que disse o presidente francês publicamente, depois da revelação dessas palavras durante uma reunião fechada. Os aliados europeus, a gente vê, né, eles tentam reforçar o apoio ao país aliado que foi invadido. O primeiro-ministro alemão Friedrich Merz, a presidente da Comissão Europeia Ursula von der Leyen e o primeiro-ministro belga Bart De Wever, eles se reúnem hoje em Bruxelas. São conversas de emergência porque o bloco tenta salvar aquele plano de financiamento para a Ucrânia, aquele plano que envolve o uso de ativos russos congelados, é algo inédito. Só que o governo belga tem preocupação. Abriga ali, o país abriga 2/3 dos quase 300 bilhões de ativos russos que estão no Ocidente e, naturalmente, a Bélgica teme represálias. Por isso, essa reunião considerada de emergência entre os líderes. E esse assunto ele é muito importante diante desse cenário preocupante, porque a gente está vendo, a Rússia intensifica os ataques, os Estados Unidos pressionam por um acordo de paz, que é o que tudo indica, né? Vai incluir perdas para a Ucrânia, que por sua vez precisa de dinheiro que quem pode ajudar realmente, né, em grande escala é a União Europeia, e o bloco tenta achar uma solução, ao mesmo tempo em que luta para ter influência nas negociações que são lideradas pelos Estados Unidos. Então, há uma preocupação com a segurança europeia, mas, ao mesmo tempo, também com a credibilidade, né? Com uma imagem de relevância no cenário global. Vitor e Mônica. E esses parceiros, esses agentes todos, Índia, China, Estados Unidos,